Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Você está preparado para a palavra de Deus? A Clínica da Alma começa na quinta-feira, irmãos. E de verdade, quem ainda não fez a inscrição, faça a inscrição. Pastor, quanto é a Clínica da Alma? R$60. Por quê? Porque nós temos um período no sábado à tarde e um período no domingo de manhã que tem café da manhã. Pastor, eu não tenho R$60. Vem conversar comigo. Não é por causa de dinheiro que você vai deixar de participar. Eu parcelo em 60 vezes de R$1 para você, tá tudo certo, meu irmão. Só não vai deixar de participar da Clínica da Alma. Começa na quinta-feira. Quinta tem culto igual? Tem culto igual. Pastor, eu posso vir? Não vou participar? Claro, eu vou, mas vai correr o risco de querer ficar todos os dias, porque é uma bênção, amém? Então não fique de fora, tenho certeza que o Senhor vai mexer nas estruturas das tuas emoções nesses dias, no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ezequiel é conhecido na teologia como um dos profetas maiores. Por que tem profeta maior e profeta menor na Bíblia? Um era alto, o outro era baixo? Não. Quatro deles, Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel, os livros são maiores. As histórias são mais longas, o período que eles profetizaram foi mais longo em Israel. E os profetas menores são aqueles livros que têm 3, 4 capítulos, 2, 3 e assim por diante. Então não é uma questão de maior ou menor, não é questão de mais importante e menos importante, é só uma organização para facilitar a divisão das escrituras. Glória a Deus. Nessa noite eu quero começar uma série de 5 mensagens, por isso é muito importante que você se comprometa agora a vir nos próximos 5 domingos na igreja. Por quê? Porque nós estamos começando uma série, eu já preguei essa série aqui, mas o Senhor me deu algumas coisas novas nesses dias a respeito dessa série, que é os 4 seres viventes, e você já vai entender. Porque aqui o profeta Ezequiel tem uma visão de algo sobrenatural, e eu quero trazer verdades para as nossas vidas e uma aplicação pessoal para cada um de nós a respeito da visão do profeta Ezequiel. Então eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida no nome de Jesus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, glória a Deus. A Bíblia diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e essa era a sua aparência. Tinham semelhança de homem, e cada um deles tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem,
E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Até aqui, estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que seja a voz do Senhor que ecoe nesse lugar, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Está comigo? Amém? Vamos lá então. Queridos, eu quero que você comece aqui a imaginar junto comigo a história do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é contemporâneo do profeta Daniel, porque ele também estava nos cativos da Babilônia. Só que Ezequiel, Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram de famílias nobres, então foram levados para o palácio do rei Nabucodonosor. Mas o profeta Ezequiel, então, ele fica no cativeiro no meio do povo na Babilônia. Agora, alguns detalhes que eu quero que você imagine comigo. Que Ezequiel era filho de sacerdote, filho do sacerdote Buzi. Então, como filho de sacerdote, Ezequiel naturalmente tinha uma herança sacerdotal. Ele nasceu para ser um sacerdote. Agora, qual o sentido de nascer para ser um sacerdote, se nesse momento eu estou como escravo da Babilônia, um lugar que não tem mais templo, um lugar que não tem mais sacrifício, um lugar que não tem mais adoração? Como assim, em um lugar como esse, ser sacerdote? Sabe aquele momento da vida que tudo que você planejou parece que está dando errado? Sabe aquele momento da vida que tudo que você pensou a respeito de si mesmo parece que caiu por terra, foi por água abaixo? Eu lembro que quando eu era criança, eu sonhava em ser médico veterinário, cuidar de bicho. O Senhor me fez pastor de ovelha, né? É parecido. Mas estou eu um dia sentado no meio-fio, com a vida destruída pelo crack, inverno de Curitiba, chinelo de dedo, bermuda e camiseta regata, pensando: meu Deus, qual é o sentido? Cadê aqueles planos que eu fiz quando criança? Sabe aquela mulher que sonha com aquele casamento de princesa? Então, quando ela brincava com as bonecas, ela via o príncipe vindo no cavalo branco, e depois que ela casou, ela entendeu que o príncipe não veio, só veio o cavalo. A nossa mente é preparada para aquela família do comercial de margarina, sabe ou não? Janela aberta, pássaros cantando, todo mundo sentado em volta da cadeira. O Gerald, o filho. Hoje não é Gerald, é Enzo. O Benício, sentado em volta do pai e da mãe, todo mundo em silêncio, pássaros cantando, a margarina passando e derretendo em cima do pão. E a realidade da família é às vezes aqueles meninos brigando um com o outro: sai, o pão é meu, não é. O marido falando para a esposa: você não educa essas crianças não. E a esposa: não, você que é um pai responsável. Ai, cadê meus sonhos, Jesus? Cadê minha família do comercial de Doriana? A gente sonhou com uma profissão, a gente sonhou com tantas coisas, com uma formação, a gente sonhou com um tipo de família, a gente sonhou com uma determinada história, e de repente hoje tudo que você sonhou não faz mais sentido. E você talvez chegou no lugar que o profeta Ezequiel chegou, em um momento em que dentro de você não tem mais adoração, não tem mais culto, não tem mais sacrifício. E pior ainda, porque Ezequiel estava em um rio chamado Rio Quebar. Repita comigo: Rio Quebar. Sabe o que significa Rio Quebar? Rio Quebar significa lugar distante.
além de estar escravizado na Babilônia, está em um lugar distante, um lugar esquecido. Você já no meio de uma multidão, você já se sentiu esquecido? Nós às vezes passamos por uma fase, irmãos, eu já passei por essa fase. O pastor fala assim: vai no culto que hoje vai ter um profeta de Deus. Tem 101 pessoas na igreja, ele profetiza na vida de 100. Qual é a única que ele não profetiza nada? E você sai com algo ecoando na tua cabeça: será que Deus esqueceu de mim? Eu estou distante daquilo que eu quis viver. Só que preste atenção, Ezequiel estava como escravo em um lugar distante, e nesse lugar, repita comigo, nesse lugar, veio sobre ele a palavra do Senhor. Ai, meu Deus do céu! De repente, esse lugar você nunca quis estar, mas Deus te colocou aí para que você ouça a voz dele. Aleluia! Deus te colocou aí para que você tenha uma experiência com ele. Meu Deus do céu, para que você ouça o que você ainda nunca ouviu, para que você veja o que você ainda nunca viu, para que você entenda o que você ainda nunca entendeu. Meu Deus do céu! Pastor, como assim, pastor? De repente, o lugar que você está é resultado de algumas escolhas erradas. E o pior, existem lugares que nós estamos que são consequência das nossas próprias escolhas erradas. A gente às vezes, irmãos, escolhe algumas coisas, e eu fiz isso muitas vezes na minha vida, que a gente é emocionado, sim ou não? A gente é emocionado, irmão. Quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, a gente, não, porque Deus falou, ainda coloca Deus no negócio. Porque Deus falou comigo, eu tenho que comprar esse carro. E daí, depois na segunda parcela já está arrependido de ter comprado. Tem coisa que a gente coloca na conta de Deus que Deus nunca falou. E daí a gente passa por uma dificuldade financeira. E ainda depois diz: será que Deus esqueceu de mim? Então tem lugares que a gente se coloca que é resultado da nossa própria escolha. Ai, Deus, por que você me deu um marido como esse? Não. Deus está dizendo para você: foi você que escolheu. Não dei nada para você, não. Você que escolheu. Olha só, deixa eu contar uma coisa para você. Falam para mim: pastor, você sabe que existe um negócio, desse negócio de relacionamento, que as pessoas falam para mim: pastor, Deus ele une propósitos. Pastor, Deus me deu uma bênção. A minha pergunta é: ele vai continuar sendo essa bênção se ele errar com você? Deus escolheu uma vez uma mulher para um camarada. Sério, uma vez só. E quando a mulher errou, o que o homem falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Depois disso não há mais uma menção bíblica de Deus escolher alguém para alguém, irmão. O que Deus te dá é um modelo segundo a sua palavra. A mulher virtuosa, quem a achará? O modelo está aqui. Se você escolher errado, a responsabilidade é tua, irmão. Meu Deus do céu, pastor, vim para ser abençoado, estou apanhando aqui já. Verdade, irmão. Deus pode transformar alguém? Pode. A questão é: você vai ter paciência para esperar?
Sabe qual que é o problema de escolher alguém que vai ser transformado por Deus? É que a gente esquece que a gente vai passar pelo processo junto. Se você é forte o suficiente para passar pelo processo junto, irmão, vai na fé, tá tudo certo. Agora, se não, se for de Deus, eu abraço. Se não for, chuta que é laço. Chuta que é laço. Meu Deus do céu. E a gente às vezes está sofrendo por escolha que nós fizemos. E agora, paga o preço, irmão. Vai em frente. Agora já foi. Mas aqui na história de Ezequiel é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a escolha não era dele, irmão. Quem fez a besteira foi um rei chamado rei Joaquim. E por causa da besteira que o rei Joaquim fez, Deus o entregou na mão dos filisteus. Deus entregou na mão da Babilônia. Por causa do erro do rei Joaquim. A verdade é que existem algumas coisas que nós passamos também, que é consequência de escolha dos outros. Escolha dos nossos pais, escolha do nosso cônjuge, escolha do patrão, escolha das pessoas que são próximas a nós. Mas às vezes, sabe, às vezes a gente se coloca no lugar de vitimismo e começa a murmurar tanto que não ouve a voz do Senhor quando Ele está passando pelo rio Quebar. Sabe, Luiz, o que Deus é apaixonado em fazer? Deus é apaixonado em passar por lugares esquecidos, lugares distantes que ninguém está vendo. Deus é apaixonado por passar por lugares assim. Só que quem se coloca no lugar da murmuração não consegue perceber Deus passando. O que eu faço então, pastor? Ei, se você está num momento assim, ore mais, leia mais a palavra, busque mais. Ei, você é filho de sacerdote, irmão. Não, e não é qualquer sacerdote. Você é filho do sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Meu Deus do céu, e Deus é especialista em passar em lugares esquecidos para visitar filhos do sumo sacerdote. Aleluia! Só não desista, não pare, meu irmão. Aleluia! Olha que tremendo isso, que tremendo. Mas aqui tem algumas chaves muito poderosas. Por quê? Olha só. Veio expressamente, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olha só, primeiro veio sobre ele a palavra do Senhor, diga a palavra do Senhor. Depois esteve sobre ele a mão do Senhor. Sabe qual é a nossa dificuldade muitas vezes como igreja do Senhor? É que nós queremos a mão, mas rejeitamos a palavra. Aqui o caminho é claro. Quem recebe a mão do Senhor é quem se submete à palavra do Senhor. Está cheio de gente. O que significa a mão? Significa a bênção, significa coisas. A maioria de nós, quando ora, quando vem para a igreja, é porque está precisando de alguma coisa, é porque está precisando da mão de Deus, e nada de errado vir por causa disso. O errado é permanecer por causa disso. Quando eu cheguei na igreja, eu vim atrás da mão do Senhor, eu vim atrás da ajuda do Senhor, mas aqui eu me deparei com a palavra do Senhor, e a palavra entrou e me transformou de dentro para fora, e hoje está sobre mim a mão do Senhor. Por quê? Porque eu me sujeitei à sua palavra. Tem gente que quer tudo que Deus tem para dar,
mas não obedece tudo que Deus lhe pede. Quer a mão, mas não quer a obediência da palavra. Você é alguém, você que está aqui nessa noite, é alguém que tem se submetido à palavra de Deus, irmão? A gente canta, irmão, meu Deus do céu, eu não ia falar, mas eu vou falar, irmão. Hoje deu até dor de estômago para pregar essa mensagem. Essa era uma série de 4 cultos. Eu estou fazendo em 5, porque eu quero fazer só a introdução hoje. A gente canta aqui, é Ele, por Ele que eu estou. Você gastando a tua vida, irmão. Você vem no culto só domingo à noite. Não estou falando para te ofender não, irmão, mas a gente fala que está gastando a nossa vida para o Senhor, vindo num culto por semana. Isso é gastar a vida para o Senhor. Nós estamos falando de homens que foram apedrejados, irmãos, cortados ao fio da espada, decapitados, açoitados, andavam a pé dias e dias para encontrar uma pessoa para pregar o evangelho para ela. Sabe, hoje é o contrário. Na época de Felipe, era o eunuco na carroça e o Felipe correndo do lado. Entende o que você está lendo aí? O eunuco diz: como eu vou entender se não tem quem me ensine? Para essa carroça aí que eu vou te ensinar então. Hoje não. Hoje é os Felipes dentro da carroça, os eunucos do lado de fora, precisando ouvir a palavra. Só que nós estamos atrasados demais para isso. Não falo de você não, irmão, mas eu cada vez que eu vou cantar essa canção, eu reflito na minha vida todinha, irmão. Tem hora que eu escuto o Espírito Santo falando no meu ouvido assim: estou gastando a minha vida. E ele fala: tá mesmo? Para alguns ele fala assim: Maranhão, eu te conheço, rapaz, para com isso. Gastando a tua vida. Você tem preguiça de dar R$1 de oferta, rapaz, que gastando a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Não tem como ter a mão de Deus sem passar pela palavra que é o Filho de Deus. Oh meu Deus do céu, sabe qual que é o problema? Nós ansiamos pela mão, nós ansiamos pela ajuda, nós clamamos pela ajuda de Deus, mas nós não estamos dispostos a nos sujeitar à sua palavra. Um dia foi um jovem rico ter com Jesus e disse assim: Senhor, o que farei para herdar o reino de Deus? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, honra o teu pai e tua mãe. Sabe o que o jovem respondeu? Tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Jesus diz assim: queres tu então ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Sabe o que o jovem disse? Essa palavra é dura demais para mim.
Tinha um homem que seguia o ministério dos apóstolos em Atos, e ele queria a unção. Ele era conhecido como um mago, um mágico, e ele queria a unção, e ele foi, ofereceu dinheiro para os... meu irmão, ofereceu para o apóstolo Pedro, para o Pedrão, ofereceu dinheiro para ter a unção do Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo não, meu irmão, não vem por aquilo que você tem, por aquilo que você dá. Não é assim que funciona. Não vem pelo que você tem posse ou não tem posse. A unção do Espírito Santo vem sobre aqueles que se submetem à palavra de Deus. Oh, meu Deus do céu, esses que se submetem à palavra de Deus, em meu nome, ai meu Deus do céu, expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, se pegarem em alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Aleluia. É sobre quem se submete à palavra. Agora, nesse lugar do rio Quebar, nesse lugar Ezequiel teve uma visão de algo que era incomum. Se você vê o título do primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, diz assim: a primeira visão dos querubins. A primeira visão dos querubins. O que a Bíblia está dizendo? Que até aquele momento ninguém tinha visto. Aquela era a primeira visão dos querubins. Agora você pega um cara que está com a vida difícil, escravo em um lugar distante. Desse lugar, o cara vê o que nunca ninguém tinha visto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não trabalha com a circunstância, irmão. Deus não se move pelo momento. Você pode estar no pior momento da tua vida e Deus te mostrar algo que Ele nunca mostrou para ninguém. Sério, pastor, faz assim, abre tua mão aí, meu irmão, me deixe profetizar, abre tua mão em nome de Jesus. Nesses dias, Deus vai fazer você ver e entender coisas que você nunca viu e nem entendeu. No nome de Jesus, nesses dias, Deus fará coisas novas no nosso meio, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Meu Deus, irmãos. Agora, do versículo 6 ao versículo 28, do capítulo 1 de Ezequiel, ele descreve como eram esses querubins. E o querubim é um anjo considerado como mensageiro de Deus, símbolo da justiça divina, os primeiros anjos da hierarquia angelical, dotados de grande poder e autoridade. Ezequiel descreve esses 4 seres dizendo que cada um deles tinha 4 rostos. Diga 4 rostos. Cada um deles tinha 4 rostos. E o número 4 é interessante na Bíblia, porque o número 4 representa a obra completa de Deus: norte, sul, leste, oeste, largura, comprimento, altura, profundidade. O número 4 representa a obra completa de Deus. Agora, Ezequiel também explica como era o comportamento desses 4 seres viventes. Quando eu digo que isso revela a obra completa de Deus, eu me refiro que esses seres, esses 4 seres, esses 4 querubins, eles possuem características de como deve se portar alguém que estará continuamente na presença de Deus. Quando o Senhor manda Moisés construir a arca da aliança, Ele manda construir a tampa da arca, que o nome era propiciatório. No propiciatório, Deus manda Moisés colocar 2 querubins de ouro em cima. Por que Deus manda colocar 2 querubins de ouro?
porque isso eu entendo que é um recado de Deus ao seu povo. Como deve ser o comportamento de alguém, e como deve ser a mente. 4 rostos significa mente. Como deve ser a mente de alguém que estará o tempo todo na presença de Deus. Olha só que interessante, um dos comportamentos que muito me chama a atenção está no num versículo que nós lemos. Já vai, estou achando. Olha só, uniam-se suas asas, versículo 9, uma a outra, não se viravam enquanto andavam. Oh meu Deus, não se viravam enquanto andavam, e cada qual andava continuamente para frente. Primeiro comportamento que um homem e uma mulher que estarão o tempo todo na presença de Deus precisa desenvolver é que eles não podem olhar para os lados e nem para trás, e devem andar continuamente para frente. O que significa olhar para o lado? Estar distraído. Às vezes a gente anda distraído demais com as coisas deste mundo, irmãos, olhando demais para o lado. Às vezes a gente é aquele que, em vez de olhar para frente, olha para trás. E sabe qual que é o problema de olhar para o lado e para trás? Que quando você olha para o lado, você começa a enxergar tudo que pode dar errado. Quando você olha para trás, você enxerga tudo que já deu errado. E atitudes assim bloqueiam a fé para seguir em frente. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu não julgo, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Aleluia! Sabe, é ir para frente, esquecer o que passou, irmão. Passou. A minha mãe sempre me diz que águas passadas não movem moinho. Passou. Agora o que eu faço, pastor? Coloco o olho em Cristo e anda. Não pare de andar. Eles andavam continuamente para frente. Tudo que Satanás quer fazer é fazer você parar de andar. Tudo que Satanás quer fazer é fazer você colocar o teu olho no que pode dar errado e colocar o teu olho no que já deu errado. Pastor, mas eu entreguei currículo o ano passado inteiro e não deu certo. O ano passado já passou, meu irmão. Se levanta cedo e vai entregar de novo, porque num momento certo você vai entregar na mão da pessoa certa e a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Essa é a geração mais distraída que já existiu. Por quê? Na época dos nossos pais, lá na minha casa, eu não sou tão velho assim, mas lá na minha casa tinha aquele telefone que você pegava e discava assim, lembra ou não? Fazia aquele barulho. Oh meu Deus, eu tenho saudade de ter um telefone daquele, irmão. Mas sabe como era na minha casa? Telefone lá na sala, Bíblia lá no quarto.
Sabe como é hoje? Bíblia lá na sala, telefone lá no quarto. E a primeira coisa que a gente faz quando levanta de manhã é dar uma passada no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas mensagens de WhatsApp. Não tem como dar errado o dia de alguém que começa com Deus, irmãos. Não tem como dar errado. Eu quero falar com você, irmão, é sobre as nossas vidas. Sabe como a gente trata a Deus às vezes? O nosso Pai que é poderoso e perfeito, que é o Rei da Glória, que nos resgatou, que nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer por nós. Sabe como a gente trata Ele? Às vezes como a última opção do dia. Quando a coisa começa a dar errado, a gente fala: meu Deus, me ajuda. Deus é tão bom que Ele ainda ajuda, irmão. Porque se eu fosse Deus, eu falaria para mim mesmo às vezes: mas eu estou o dia inteiro tentando falar com você, agora você lembrou de mim, cara. Agora que está dando errado. Se eu fosse o meu próprio Deus, eu já tinha me matado faz anos. Mas o nosso Deus é bom e misericordioso. Só que mesmo Ele sendo assim, a gente trata Ele às vezes como a última opção do dia. Não, Senhor, o meu Instagram é mais importante agora. Não, as mensagens do WhatsApp são mais importantes agora. Se forem santas as primícias da massa, todo o resto será. A gente acha que a Bíblia, quando fala de entrega as tuas primícias ao Senhor, a gente acha que está falando só de dinheiro, irmão. Isso está falando de tempo, dos primeiros minutos do dia. Quando eu me converti, estava um livro em alta do Benny Hinn que dizia assim: bom dia, Espírito Santo. Qual era o conceito do livro? Era você levantar pela manhã, encher a tua boca e dizer: bom dia, Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não dá um bom dia para o Espírito Santo, irmão? Restaura o altar dentro da tua casa nesses dias, em nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer: restaura o altar dentro da tua casa nesses dias. É andar continuamente para frente, é não olhar para trás e nem para o lado. Chega de distração, chega de parar. Sabe qual que é o problema? A gente olha, a gente para, a gente ouve, olha, para e senta. Salmo 1:1, coloca para mim Salmo 1:1. Uniam-se as suas asas. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Primeiro, quem andar no conselho sempre vai se deter no caminho, e quem se detém no caminho sempre vai se assentar na roda. Primeiro eu ouço, eu paro e eu me sento. Isso é aqui a evolução da desgraça, irmão, porque quando você senta, quer dizer que você quer permanecer nesse lugar. Sabe o versículo da Bíblia que contrasta isso? Tem um versículo que fala da evolução da graça, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia, aleluia. Esse é o problema de ficar olhando para o lado, ficar olhando para trás. Ei,
para frente, irmão. Olha para Jesus. Ai, mas a liderança não me... Olha para Jesus. Ah, pastor, mas eu queria... Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Pode ser que algumas vezes eu te decepcione. Por quê? Porque eu sou barro como você é barro, eu sou carne como você é carne. Mas tem alguém que nunca vai decepcionar você. Esse alguém é Cristo. Olhe para Ele, aleluia. Meu Deus do céu. Lembra do Pedro? Eles estavam num barco, tudo pescador, tudo homem feito, irmão, tudo homem formado. Tinha um que era mais jovenzinho, que era o João. A maioria homem formado. Uma tempestade, daqui a pouco vem vindo alguém andando sobre as águas. Irmão, aqueles discípulos viram de longe. A Bíblia diz que eles começaram a falar um para os outros: é um fantasma. Eles andavam com Jesus, viam todos os milagres que Jesus fazia. Jesus disse para eles: vão na frente que eu já estou indo. Mas a ideia deles agora que era um fantasma. Não parece a gente às vezes que Jesus diz: vai dar certo, continua confiando. Mas no primeiro sinal diferente a gente: ai meu Deus, agora eu vou morrer, não vai dar certo. E aí o Pedrão se levanta. O Pedro, irmão, o Pedro era doido. Porque ele diz assim: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem. Jesus tinha uns mimos diferentes, irmão, para os caras que andavam direto com ele. Desculpa o linguajar, os caras. Estou tentando ser mais informal aqui nesse momento. Jesus disse: vem, e Pedro começa a andar. Aí tem gente que diz que Pedro afundou. Irmão, só fala isso o dia que você der um passo sobre a água. Pedro deu alguns passos sobre as águas, mas a Bíblia diz que reparando ele a força do vento, ou seja, tem um momento que ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para o lado, para a tempestade. Nesse momento, sabe o que acontece? Pedro começa a afundar. Vamos ser prático aqui, diga: vamos, pastor. Às vezes tua vida começou a afundar porque você tirou o olho do lugar certo. O que eu faço, pastor? Olha para Jesus, porque aqui tem um mistério muito grande, irmão. Porque melhor do que andar sobre as águas, oh meu Deus do céu, é voltar de mãos dadas com Jesus para dentro do barco. Pedro diz: socorre-me. O mestre dá a mão para ele e os dois vão juntos para dentro do barco. Sabe, viver experiências de poder sobrenatural é uma bênção. Mas a melhor coisa que um homem e uma mulher pode ter é voltar de mãos dadas com Jesus para dentro da sua casa. É sentar no teu sofá, saber que você não está sozinho, tem alguém com você. É levantar pela manhã e ter a confiança de que você não está sozinho, aleluia, de que você não é abandonado, ai meu Deus do céu, de que você não é um solitário, de que o Pai Todo-Poderoso, de que o Rei da Glória está ali com você, ai meu Deus do céu, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
que aqui Jesus diz que quem olha para trás não é apto? Porque quem olha para trás está demonstrando saudade da vida que tinha antes. E eu não sei você, mas a vida que eu tinha antes era tão miserável que eu não posso me dar ao luxo de sentir saudade dela. Porque o inimigo vem às vezes, Wagner, quer lembrar só da parte boa. Quer lembrar só da parte boa. Ele não te lembra os dias que você estava sozinho na rua, chorando, precisando de ajuda, em que você estava desesperado, no nosso caso aqui, meninos, em que você estava desesperado por uma vaga que se abrisse em algum lugar. Ele não te lembra desse dia. Você lembra daquele homem que você se relaciona e fala que saudade dele, mas Satanás não te lembra do dia que ele te bateu. Ele lembra da coisa do momento bom. E aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades cruéis, terríveis, abomináveis aos olhos de Deus. Deus manda que Abraão então fosse lá e arrancasse Ló lá de dentro, porque Deus ia destruir as cidades. A mulher de Ló sabe o que faz? Olha para trás. Quando a mulher de Ló olha para trás, sabe o que acontece com ela? Ela vira uma estátua de sal. A mesma Bíblia sabe o que diz? Que se o sal for insípido, do que serve a não ser lançado fora? O sal ele é para dar sabor. Uma estátua de sal, sabe para que serve? Nada. Qual é a mensagem aqui? Que aquele que olha para trás não serve para nada, porque ele está dividido entre dois lugares. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? A mensagem à igreja de Laodiceia: porque não és frio nem quente, porque és morno, ou seja, porque está no meio do caminho, eu vomitar-te-ei. Quem fica parado nesse lugar, sabe, nesse lugar de incerteza, causa náuseas em Deus. Sabe o que Deus diz? Quem dera você fosse frio. Sabe por quê, Luiz? Quem dera você fosse frio? Porque o frio sabe que é frio e ele sabe que precisa esquentar, só tem um jeito para ele. Agora o morno não. O morno ele acha que ele é quente. Ele chega de peito estufado. Sabe aqueles memes, devendo mas luxando? O morno é isso, é o devendo mas luxando. Ele acha que ele é o melhor em tudo que ele faz. Ele acha que aquilo já é suficiente para ele. E com isso ele não busca mais atrás de fazer com que o seu coração queime de volta. Ele não coloca mais lenha no altar. Ei, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Meu Deus do céu, só que cabia ao sacerdote colocar lenha todos os dias. E o cara que é morno, ele deixa de colocar lenha porque ele acha que já está suficiente. Diga para o seu irmão aí, não está suficiente, irmão. Diga, Deus tem mais para você. Aleluia, aleluia. Nos próximos 4 domingos nós vamos falar sobre como deve ser a mentalidade de um homem e da mulher que está na presença de Deus, porque ele precisa ter a mentalidade de homem, a mentalidade da águia, a mentalidade do leão e a mentalidade do boi. E nós vamos falar que, e você vai entender que essas são mentalidades de homens e mulheres que estarão na presença de Deus. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus como rei. O que é o rei? É o leão da tribo de Judá. Marcos apresenta Jesus como boi.
o servo sacrificial que fez sacrifício pela humanidade. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, ou seja, o próprio homem. João apresenta Jesus como divino, como celestial, ou seja, a águia, a parte profética. E nós vamos falar sobre isso nos próximos cultos, mas hoje eu quero encerrar falando sobre... Então vamos fazer as 4 já hoje. Eu quero encerrar focando nisso. Irmão, quanto tempo você ainda vai perder olhando para o lado e olhando para trás? Você acha que é por acaso, irmão, que numa visão que o Ezequiel teve a respeito dos querubins, está escrito que eles andavam olhando para frente e andavam o tempo todo para frente? Você não acha que tua vida está parada demais e chegou o tempo de voltar a andar para frente? Parece que alguma coisa tem te puxado para trás, alguma coisa tem parado você, mas nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor vai quebrar toda a corrente que te amarrava, todo laço que te prendia nesse lugar, e você vai voltar a andar para frente no nome de Jesus. Meu Deus do céu, irmão. Eu tenho um testemunho que eu não sei nem porque eu vou contar isso, mas eu dei meu nome por uma aliança, sabe, uma sociedade. Apertei a mão de alguém que eu não consultei a Deus para fazer. Sabe? Vamos fazer um negócio junto? Vamos, vai dar boa, vai ser bênção, oh glória a Deus, e não consultei a Deus. Naquele momento da minha vida, parece que eu dei uns 30 passos para trás. Eu anunciava e não vendia, eu postava e ninguém via, eu trabalhava e não ganhava. E um dia eu falei: Deus, por que as coisas pararam de acontecer assim? Parece que eu retrocedi tanto. E Deus me respondeu: porque, meu filho, sempre que você faz aliança com a pessoa errada, você está parando a sua própria vida. Sabe o que Deus disse para mim? Solte a mão de quem está parado e você vai voltar a andar para frente. Não sei com quem Deus está falando agora. Escute, solte a mão de quem está parado, que a sua vida vai voltar a andar para frente no nome de Jesus. Não faça mais aliança com gente errada. Não dê mais teu nome para coisa errada. Às vezes a intenção é acertar, mas consulte a Deus primeiro. Consulte a Deus primeiro. Até quando você vai ficar parado? Sabe, a minha pergunta para Deus daquele dia: até quando minha vida vai ficar assim, Senhor? Até quando a minha vida vai ficar assim, Senhor? Sabe o que Ele me respondeu? Se levanta desse lugar, sai daí em nome de Jesus. Sai daí agora e vai para um lugar que eu tenho para você. Se levante comigo, fique de pé em nome de Jesus.